Começamos o RN de hoje com a informação do anúncio de um novo ministério. O deputado federal do PT e também coordenador do Grupo Técnico do Desenvolvimento Agrário, o deputado Pedro Uczai, confirmou a criação do Ministério da Agricultura Familiar e Alimento Saudável. Ele também afirmou que tentará levar a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, para a nova pasta. Para Uczai, a intenção é fomentar a produção de arroz e feijão já no primeiro semestre de 2023. Segundo o parlamentar, a decisão foi tomada em acordo com o Grupo de Transição de Agricultura. Vamos seguir falando então de transição agora com o deputado federal e ex-ministro da Agricultura, o Nery Geller, que integra o GT do Agro. Nery, essa sugestão de um novo ministério é um consenso entre os dois grupos técnicos, Agricultura e Desenvolvimento Agrário? E quais os principais pontos que levaram a esse entendimento? Obrigado e boa noite pela sua participação hoje aqui. Boa noite, Petri, boa noite, Daúde, boa noite aos telespectadores. Realmente nós se reunimos hoje e existe um encaminhamento da possibilidade da criação do MDA. Isso não está consensuado ainda, mas está caminhando nessa linha. Até porque nós entendemos que alguns programas sociais eles se conectam e se correlacionam com o MDA. Obviamente que nós precisamos ainda definir essa decisão ainda vai ser tomada nas instâncias superiores. O nosso relatório vai ser encaminhado para manutenção e a não criação do Ministério da Pesca e o MDA para a gente encaminhar e fazer uma conversa mais aprofundada. Pois é, essa seria a minha pergunta, a segunda pergunta em relação ao desmembramento também, né? Falando dessa questão da pesca. Qual a sua avaliação sobre essa divisão? Vai acontecer ou não? Na verdade, Petri, nós temos várias questões da agricultura familiar que são correlacionadas, como eu falei, junto com os programas sociais que vão ser implementados e reestabelecidos no governo do presidente Lula. O Ministério da Agricultura vai sair fortalecido desse processo, porque nós vamos trabalhar a questão de orçamento para voltar, por exemplo, a questão de programas de financiamento, de crédito, que estão muito exauridos. E o Ministério da Pesca, a gente manter ele no Ministério da Agricultura para que a gente possa fazer a agricultura em escala acontecer com mais eficiência, com mais força, dentro dos programas de sanidade, de industrialização e, inclusive, nos parâmetros da integração, como acontece na suinocultura e na avicultura. Perfeito. Quem está aqui com a gente também, como já deu para perceber, é o nosso comentarista, o Miguel Daúde. Daúde, eu queria que você participasse dessa conversa, também fazendo a sua pergunta aí ao nosso convidado. Bem-vindo, Daúde, boa noite. Boa noite, Petri, boa noite, deputado. Deputado, a minha pergunta é bem objetiva e ela redunda na experiência que a gente tem de muitos anos na agropecuária. A gente sabe que 2023 vai ser um ano curto em relação ao dinheiro. Não existe praticamente recursos e a agricultura já há muitos anos ela tem uma dependência enorme de recursos em decorrência de que os instrumentos de políticas agrícolas necessários para você tocar contento a pasta eles são escassos e dependem muito do Ministério da Economia, que vira e mexe tem aí segurado o recurso destinado à agricultura. O senhor não acha conveniente uma proposta nesse comitê, nesse comitê de transição, de que os recursos destinados à agricultura ficassem com a prerrogativa de decisão do ministro da Agricultura e não do ministro da Economia para poder implementar rapidamente as políticas agrícolas? Daúde, você acompanhou o nosso trabalho e é sempre muito bom, até pela experiência sua e pela capacidade de comunicação com os nossos produtores, a importância do setor estar presente nessas discussões. Talvez a gente não consiga implementar isso ainda esse ano, no ano que vem, em função do orçamento já estar no Congresso Nacional. Mas é uma pauta que precisa ser, sim, olhado com muito carinho
se não vir orçamento em 100% direto para o Ministério da Agricultura, mas que ele tenha parâmetros e que ele seja gestionado pelo Ministério da Agricultura. Os programas que são implementados, que eles possam ser direcionados e a equalização do Tesouro Nacional seja direcionado e aplicado conforme as necessidades do setor. E ninguém melhor do que o setor, do que o Ministério da Agricultura, que representa os produtores na sua eminência. Obviamente que nós precisamos ficar atentos, Daúde. Nós estamos com um problema na questão do seguro agrícola, que nós encaminhamos agora essa proposta já nesse relatório. Nós temos um problema de recurso da possível comercialização, que vai se precisar, desde contrato de opção, que pode balizar mercado no ano que vem, tendo em vista que nós estamos com a margem muito apertada. E eu vejo você, Daúde, toda hora eu assisto, falando sobre isso. Então, essas pautas estão, sim, já no relatório, e talvez alguma coisa, inclusive nesse extra-teto, possa ser trabalhado, porque a agricultura não é gasto, é sempre investimento. Quando você coloca de equalização, nos anos seguintes você recolhe 2, 3 através de imposto, movimentando, inclusive, a indústria de defensivo agrícola, de equipamento agrícola e assim por diante. Essa é a nossa linha de forma bem objetiva, bem reta, para que a gente possa aumentar um pouquinho o nosso teto de orçamento para o ano que vem. Agora, Neri, você fazendo parte do grupo de transição, né, com a experiência que você tem nesse meio, caso você seja convidado aí, né, pelo presidente eleito Lula para ser o novo ministro da Agricultura, você aceitaria esse desafio mais uma vez? E aceitando, qual seria as suas prioridades, hein, Neri? Até porque você termina o seu mandato agora, né, no final do ano. Petri, não está na pauta esse assunto, eu não quero falar sobre isso, tem muita especulação. O que nós estamos envolvidos, como sempre estive, de forma muito frontal, muito reta, como líder classista que sou, acho que nós exercemos um papel importante para pacificar o setor, para trazer as entidades de classe mais perto, e eu tenho dito por onde eu ando. Pessoal, a eleição agora passou. É um novo governo, vamos ocupar os espaços para sentar na mesa e a gente discutir nesses espaços, na esfera pública federal, principalmente, discutir as políticas adequadas para o setor. Então, esse é o caminho e nós estamos discutindo transição. A questão do ministério é uma decisão do presidente da República, alinhado com o vice-presidente, inclusive o Alckmin está muito alinhado conosco, muito presente nas nossas reuniões, e a questão de ministério é um segundo momento que vai ser discutido. Eu não quero entrar nessa questão agora, até para não criar ciumeira, não criar polêmica. Não é o nosso objetivo. Nós queremos ser prático, como eu sempre fui, para ajudar a resolver problemas da agricultura brasileira, envolvendo, inclusive, infraestrutura, logística e orçamento. Perfeito. Daúde, aí a sua última colocação para o nosso convidado. Neri, quando o presidente atual, o futuro presidente, esteve conosco no Canal Rural, numa entrevista em que você estava presente, eu percebi claramente que ele te ouve muito e que tem um respeito profissional muito grande por você. Você acha que essa relação tua com o Lula pode abrir portas para facilitar, né, o avanço do agronegócio num cenário que o Brasil hoje... Deu para ouvir o finalzinho da pergunta, Neri? Eu não consegui acompanhar bem o final, ficou... Basicamente o que o Daúde perguntou é se você acredita que esse relacionamento que você tem com o Lula, que o Lula te ouve bastante, né? O governo dele pode abrir portas aí para que o agro continue trilhando um caminho de desenvolvimento, não só aqui no Brasil, mas fora dele também. Petri, não tenha dúvida, tanto eu quanto o senador Fávaro e a presença nossa e o carinho que o presidente Lula teve conosco nessa campanha e agora, depois disso, nos chamando para participar de forma efetiva da transição, é um reflexo do que nós precisamos aproveitar. E é um reflexo também do trabalho que nós fizemos lá em 2013, como secretário de Política Agrícola, como ministro em 2014 e depois agora como parlamentar também. O Lula está muito presente junto com o Alckmin para pacificar o setor, para dar segurança jurídica, a própria questão das invasões de terra, que tem muitas especulações,
Isso está muito pacificado, né? A lei vai ser seguida, a segurança jurídica vai ser estabelecida, a demarcação indígena não vai acontecer de forma aleatória, e esse eu acho que é um momento que a gente precisa se apresentar para o serviço estar presente exatamente para a gente poder cuidar bem do setor agrícola do nosso país. Oderi, a gente só tem mais um minuto, mas duas questões rápidas. Primeiro, você acha que o Lula vai ouvir produtores para definir quem será o ministro da Agricultura, como fez o Bolsonaro? E segundo, em relação ao meio ambiente, como é que vai funcionar essa nova administração? Não tenha dúvida que na questão ambiental nós vamos trabalhar integrado para que o governo possa reverter, inclusive, a imagem que nós temos lá fora de uma produção que muitas vezes se faz fora do contexto da preservação ambiental. Esse é um debate que nós precisamos estabelecer com bastante juízo. Obviamente que o presidente Lula, junto com o Alckmin, já estão ouvindo, tanto que na transição agora todas as entidades estão sendo ouvidas. Isso passou pela ABPA, pelos arrozeiros do Rio Grande do Sul, a OCB, as entidades de classe como a Abrapa, enfim, todos estão presentes. O presidente Lula vai ouvir, sim, o setor, basta que a gente queira ser ouvido. Então, esse é um momento de aproximação, de pacificação e de diálogo para que a gente possa estar presente na esfera de governo. Neri Geller, obrigado pela sua participação aqui, pela sua entrevista. Vamos continuar acompanhando esse trabalho de transição. Até uma próxima. Boa noite. Obrigado a você, Daúde, e a todos que nos acompanham. Um grande abraço a todos. Valeu, boa noite.